Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou... Querido povo de Deus, que alegria estarmos juntos em mais um programa Um Coração para Amar. No dia de hoje nós vamos receber aqui Geraldo Alves de Souza. Muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, com muita alegria que a gente vem de novo participar e colaborar um pouco com esse trabalho de evangelização, né? A gente vem partilhar um pouco daquilo que a gente vive da nossa igreja, partilhar com todo o povo de Deus, com os queridos telespectadores. É uma alegria tê-lo conosco e hoje nós vamos refletir sobre a exaltação da Santa Cruz nesta festa celebrada no dia 14 de setembro. Para iniciarmos bem a nossa conversa, o nosso bate-papo, nós vamos ouvir a palavra de Deus que é proclamada sempre no Evangelho da Exaltação da Santa Cruz, que está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra quem nele acreditar, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente que era um símbolo da morte, que era o símbolo do mal que feria o povo, e através da ação de Deus, Moisés dá um novo significado. Aquele que era o instrumento da morte passa a ser o meio, o instrumento da cura. Assim nos diz São João, da mesma forma, acontece com o Filho do Homem, que é elevado na cruz, naquele que era um instrumento de morte e de humilhação. Para compreendermos um pouco melhor como devemos viver esta festa e não só, como devemos compreender corretamente a figura da cruz, do Cristo crucificado, como a gente deve ordenar bem isso na nossa vida, na nossa igreja, nós então vamos conversar hoje com Geraldo Alves. Geraldo, qual o sentido desta festa para nós cristãos hoje, da exaltação da Santa Cruz? Essa festa tem um sentido muito importante para a gente entender realmente o que significa para nós a cruz na qual morreu nosso Salvador Jesus Cristo. Até aquela época, até Jesus Cristo, a cruz era o instrumento mais cruel de suplício, em que eram castigados ou punidos até a morte, né? Os criminosos, aqueles crimes mais graves na concepção dos judeus e dos romanos. Mas a partir de Jesus Cristo, né,
que conseguiu suportar todo aquele suplício, né, por amor à humanidade, numa obediência tão dolorida, mas sincera ao plano do Pai, né? A cruz então passou a ser para nós um caminho, um sinal de salvação. E a partir daí, para os cristãos, para aqueles que aderiram a Jesus Cristo, a cruz passou a ser o sinal do cristão. E Jesus Cristo sofreu o que nenhum de nós seria capaz, suportaria sofrer, mas ele, por amor e com aquela força que ele tinha, com o amparo do Pai, né, ele foi capaz de suportar isso por amor. A partir daí, a cruz então passou a ter esse sinal para nós, como um meio de salvação, porque foi exatamente no altar da cruz que Jesus consumou o seu sacrifício pascal, a sua passagem da morte para a vida. Ele precisou morrer para poder ressuscitar, e nós hoje vivemos a ressurreição. Vivemos este Cristo que foi o vitorioso, que venceu a morte, que passou pela cruz, mas deixou para trás tudo isto, e ele sofreu para que nós não tivéssemos a necessidade de sofrer como ele, porque também nós não somos capazes. Mas cada um tem a sua cruz, na sua proporção. E a partir daí, então, cada um também tem que assumir a sua cruz, com esse espírito de obediência, de aceitação do plano que Deus tem para cada um de nós. Cristianismo não é fácil para ninguém, não existe cristianismo sem cruz, mas nós assumimos a nossa cruz com o mesmo espírito com que Cristo assumiu, né? Neste sentido de salvação, de redenção, e nós também participamos desta obra magnífica de Jesus Cristo, de redenção, de salvação de toda a humanidade, especialmente de nós mesmos, né? A fala do Senhor, ela foi tão rica de conteúdo que me deixou até embasbacado aqui. Vamos voltar a alguns elementos que o Senhor citou, para a gente poder, assim, aproveitar um pouco melhor, né? Nós, quem nos acompanha em casa. Uma das coisas que o Senhor disse que me chama muito a atenção quando contemplo a cruz é o fato dela ser o altar do holocausto, da oferta. E o fato o próprio evangelho que nós acabamos de ouvir, nos diz que seremos salvos à medida que nós contemplarmos esse altar, contemplarmos esta oferta. Então, o sentido disso na nossa vida hoje, qual seria? Bom, o sentido deste altar, né, na nossa vida, esta cruz, né, que é sempre o altar onde nós assumimos este sacrifício, né, essa doação completa, porque todos nós, quando nos doamos por amor, nós temos que assumir também o sofrimento. Nós temos que estar dispostos a dar a vida. Porque o próprio Cristo foi quem disse, né, que ninguém dá maior prova de amor do que aquele que doa a sua vida. Então a gente também tem que estar disposto a doar a vida. E doar a vida é exatamente a gente aceitar ser crucificado por amor. Aceitar oferecer nesta dor, neste altar, né, da cruz, o nosso amor aos irmãos, o nosso amor universal, né, de nos dedicar totalmente aos irmãos, né? E isso não é fácil, né, porque a gente, muitas vezes, por amor a mim mesmo, né, eu procuro fazer tudo para evitar os sacrifícios. É claro que nós não vamos procurar sacrifícios artificiais, né, de ficar ajoelhado no grão de milho e tanta coisa que se fazia para fazer. Isso não faz sentido. O próprio fato de eu assumir, né, o compromisso de fazer tudo, esquecer um pouco de mim e fazer tudo para a alegria, para a felicidade, para a salvação do irmão, esse é o sacrifício que Deus quer de nós, né? Esse que é o sacrifício redentor.
Então, na exaltação da Santa Cruz, nós somos chamados a fazer como Cristo, esvaziar-se totalmente de si em prol do outro. Por quem? Por Deus, por amor a Deus, por obediência à vontade de Deus. O Senhor disse algo muito importante, né? Nós não vamos sair procurando a cruz. Cada um de nós já tem a própria cruz. O que nós precisamos fazer é aceitar a cruz que temos, assumir a nossa cruz e caminhar com confiança em Deus. Porque, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, ficam querendo, mas a minha cruz é tão pesada. E, às vezes, a gente fica num lamor tão grande, fica lamuriando as coisas, mas não vive. Não vive. Então, como o Cristo, e olhando para o Cristo, nós não queremos ver simplesmente alguém derrotado, muito pelo contrário, mas nós queremos ver até que ponto deve nos levar a obediência por amor ao Pai, na certeza de que a morte não tem a palavra final na nossa vida. Isso nós vamos continuar refletindo um pouco mais no segundo bloco da nossa entrevista com Geraldo Alves, que com certeza sairemos daqui muito mais enriquecidos na nossa fé. Até o próximo bloco. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria, material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Não poupou a própria vida para me salvar, como um manso cordeiro assim. Querido povo de Deus, nesse segundo bloco nós vamos continuar refletindo, falando um pouco sobre a Santa Cruz, na exaltação da Santa Cruz. E, Sr. Geraldo, tem uma coisa que chama atenção. Nós cristãos fazemos, principalmente nós cristãos católicos, fazemos o sinal da cruz o tempo todo. Mas eu acho que justamente por fazer o tempo todo, parece que a gente já não dá mais tanto significado, sentido a esse sinal na nossa vida, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O sinal da cruz, nós fazemos esse sinal da cruz em todas as nossas orações, nos atos litúrgicos, em todos os momentos da nossa vida, né? A gente vê, por exemplo, os jogadores de futebol entrando em campo e faz 3, 4 vezes o sinal da cruz. Então, a gente passou a fazer esse sinal da cruz de uma maneira mecânica, inconsciente e muitas vezes até supersticiosa. Tem gente que faz tantos sinais da cruz por superstição. E isso é muito triste, porque nós caímos numa rotina, e a coisa perde o sentido para nós. E esse sinal é um sinal muito sério, quer dizer, é o sinal daquela cruz pela qual Jesus passou, sofreu tanto, sofreu o que ninguém de nós seria capaz de sofrer, mas ela é para nós hoje o sinal de salvação, o sinal de redenção. Foi o caminho que Jesus utilizou para cumprir a sua missão. Aquela missão que ele recebeu do Pai de dar a sua vida até a última gota de sangue por amor.
né? Ninguém dá maior prova de amor do que aquele que doa a sua vida, e foi o que Jesus fez, né? E ele nos mostrou realmente como é que nós podemos doar também a nossa vida, servindo ao irmão. E foi exatamente o que ele fez, né? É interessante porque no sinal da cruz, como o senhor disse, que é o sinal do cristão, nos remete ao nosso batizado. Né? Todo domingo eu faço batizado na matriz, né? E um dos primeiros gestos que a gente faz na criança, na testa da criança, é o sinal do cristão. Então, quando nós fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu estou me revestindo do próprio Cristo, ou estou lembrando que eu sou um revestido de Cristo pelo sacramento do batismo, que eu faço parte do seu corpo místico e por meio dele nós temos então acesso à Trindade. Então é importante que a gente resgate um pouco, não simplesmente fazer o gesto, né? É quase uma mandinga, né? Tem que fazer, não, mas fazer lembrando o que realmente isto significa para cada um de nós. Mas algo muito interessante também é que há relíquias do Santo Madeiro, do crucifixo de Cristo, né? Que ainda hoje estão no nosso meio. E o senhor Geraldo já teve a graça, né, de poder contemplá-lo. Então eu gostaria que o senhor falasse para nós onde estão, como chegou até nós hoje e como foi a sua experiência. Sim, eu tive a grata satisfação, né, de passar uma temporada em Roma, terminando meu curso de seminário, né? Eu só não me ordenei padre por uma questão de saúde, mas tive essa alegria de terminar meu curso de teologia em Roma, e lá eu tive a oportunidade de visitar a igreja de Santa Cruz de Jerusalém. Lá estão algumas relíquias ainda do tempo de Jesus Cristo, especialmente um fragmento da Santa Cruz, porque esta cruz, quando foi descoberta, ela sofreu um desmembramento, né? Então ficou uma parte lá em Jerusalém e outras partes vieram para Roma. Tem uma parte, um fragmento lá nesta igreja de Santa Cruz de Jerusalém, que é bem próxima à Basílica de São João do Latrão, que é a Basílica do Papa, né? E tem uma outra parte também em Constantinopla, né? Que o imperador Constantino, né, levou para lá. E esse fragmento ele foi trazido para Roma por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, né? E ela que mandou construir esta igreja lá de Santa Cruz de Jerusalém, e está lá para a gente poder venerar e ver com os próprios olhos um fragmento da cruz de Cristo, que para mim foi uma alegria muito grande e um momento assim também de reflexão, né? De eu poder pensar um pouco no sentido da cruz e reafirmar o meu compromisso, né, de assumir também a minha cruz e de seguir os passos de Jesus. Porque não basta a gente estar fazendo o sinal da cruz aí o dia inteiro, a toda hora, até perder o sentido, se a gente não se dispõe a seguir os passos de Jesus. Foi seguindo os passos dele, seguindo os passos dele que a gente chega à nossa cruz, né? E a gente se imola também por amor num sacrifício unido ao sacrifício de Cristo, que é um sacrifício redentor. Quem assume o caminho de Cristo e não quer encontrar a cruz, então não quer seguir a Cristo, né? Eu sempre digo isso, porque às vezes, porque infelizmente também é um problema destas religiões que multiplicam-se sem fundamento. Há outras religiões que não a nossa, que são sérias, que têm base, que têm doutrina. Não estamos falando só que a gente presta, não é isso. O problema é que as pessoas que brincam com a fé do povo dizem, vem seguir Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. E você não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade. Quer dizer, pregam um Jesus que não foi pregado na cruz. Pregam um Jesus da teologia da retribuição.
Seja bom, paga o seu dízimo e tudo vai ser mil maravilhas. E não é isto, né? Especialmente pagar o dízimo, né? Exato. E não é isto, não é? A nossa fé nos leva, como a gente já disse antes, não é sair procurando cruz, procurando sofrimento, obviamente que não. Mas como cristãos, como pessoas comprometidas no mundo em que vivemos, precisamos assumir a nossa fé. E a nossa fé vai fazer com que a gente encontre a nossa cruz. Né? O que nós temos conversado tanto, a situação, por exemplo, política do nosso país, a situação social do nosso país, e nós como cristãos simplesmente rezar, gente, só isso não é ser cristão. É preciso arregaçar as mangas. Mas vai encontrar dificuldade, mas tem problema, mas tem isso. Não quer a cruz? Não se diga cristão. É preciso enfrentar as dificuldades, para que nós tenhamos realmente uma transformação do mundo em que vivemos. Nós acreditamos que a vida eterna já começou. Já começou, não é para depois, né? Não é um mundo maravilhoso que virá depois. Não, a nossa vida já está começada aqui. Né? Nós nascemos para a eternidade, não vamos mais sumir. E também nós temos que realmente respeitar e venerar e amar realmente a cruz que nos salvou, mas nós não podemos ficar na cruz, né? Exato. Nós sabemos que nós já somos ressuscitados com Cristo, né? Então viver esta alegria da ressurreição, né? É a Páscoa que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Nós continuamos a sofrer, a morrer, mas também a ressuscitar, né? Então, a vida do cristão é isto, né? Então, não pode... Eu sempre ouvi dizer, né, que um santo triste é um triste santo. Quer dizer, nós cristãos, nós temos que dar esse testemunho de alegria, de ressurreição. Nós não ficamos crucificados, como Jesus não ficou, né? Ele venceu a cruz. E nós também temos que vencer e já vencemos com ele, né? O Papa Francisco tem falado tanto isso, né? Que feio um padre triste, que feio um bispo triste, que feio um cristão triste. E nós justamente enfrentamos e suportamos a cruz porque sabemos que ela não tem a palavra final da nossa vida. Final. É o que o Papa até escreveu no documento, né? A alegria do Evangelho, né? Então nós temos que dar esse testemunho de alegria. Aconteça o que acontecer, nós temos tudo para dar esse testemunho de alegria. Nada justifica a nossa tristeza, né? Se nós temos realmente fé. E a cruz também é um símbolo de misericórdia. Quando citamos o Papa Francisco, né, não podemos esquecer, ele acaba, né, de fazer 2 documentos agora de motu próprio, né, aproximando as pessoas que têm o seu casamento, a sua união realmente nula, né? O Papa não está anulando o casamento de ninguém, não está liberando nada. Importante esclarecer. Mas está aproximando, e eu acho ele tão bonito que ele diz que está aproximando a misericórdia daquele que necessita. Né? E são gestos como esse que nós temos que aprender contemplando a Santa Cruz e também contemplando, lendo, ouvindo as pessoas que estão aí para nos ajudar a entender como é ser cristão nos dias de hoje. Porque não adianta a gente ficar simplesmente numa religião da teoria. A teoria deve vir aos nossos ouvidos, através do Espírito Santo falar forte no nosso coração, mas através da nossa liberdade em assumir aquilo que o Espírito Santo fala em nós, transformar em gestos concretos para a transformação da realidade. Porque se não for assim, a gente não precisa ser cristão, a gente não precisa mais de religião. Eu também. Palavras finais. Senhor Geraldo, deste tema que nós estamos falando, qual a mensagem o senhor gostaria de deixar para que cada um de nós vivêssemos aí bem esta festa da exaltação da Santa Cruz? A mensagem que eu deixaria é pensando exatamente na situação que nós estamos vivendo hoje no país, né? É uma situação difícil para todo mundo, especialmente para os mais pobres, os mais injustiçados. Então nós que nos propomos a assumir a nossa cruz por amor aos irmãos, nós temos que nos desdobrar nesse espírito de solidariedade,
e de lutar, de arregaçar as mangas, como você mesmo já disse, em função da recuperação deste nosso país. A gente está aí nesse fosso, né? A gente não vê saída, o povo está perdendo a esperança, mas nós temos que não deixar a chama da esperança se apagar. Dizer para o povo que tenha esperança, porque nós temos fé. Agora, não basta ter fé, nós temos que, por causa da fé, arregaçar as mangas e saber que nós vamos encontrar uma saída. Por mais que a gente não veja por onde. Mas essa saída existe, porque Jesus Cristo nos livrou de uma situação muito pior do que esta, né? E nós temos fé que nós vamos sair dessa situação lutando uns pelos outros. Com certeza. Ter fé não é caminhar num túnel que tem uma luz no fim que a gente possa ver. É caminhar num túnel escuro, enfrentando a escuridão, porque sabemos que a luz está de trás da escuridão. É enfrentar a cruz, é enfrentar as dificuldades, sabendo que a vida eterna, que a ressurreição, que a presença do Cristo está ali, por trás de tudo aquilo que pode nos ofender. No próximo bloco, nós vamos então para a adoração, momento da gente reverenciar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Foi lá na cruz que Ele me redimiu e os meus pecados assumiu. Foi lá na cruz que me salvou. Volta às aulas é na Crepaldi, livraria e papelaria. Material escolar, de escritório, livros didáticos. É no melhor lugar. Crepaldi, livraria e papelaria. Ótimo atendimento e com toda a qualidade que você merece. Você encontra aqui. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Venha conferir nosso melhor preço. Crepaldi, livraria e papelaria. 3821-2116. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Suvinil, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Neste momento de adoração, neste programa em que refletimos sobre a cruz de Cristo, diante do Cristo ressuscitado, diante do Cristo eucarístico, nós queremos traçar sobre nós o sinal do cristão, o sinal da cruz, acolhendo e abraçando que somos revestidos do Cristo pelo nosso santo batismo. Por isso, iniciemos este nosso momento de adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito sobre todos nós. Enviai, Senhor,
o vosso Santo Espírito sobre todas as pessoas que nos acompanham em suas casas, para que possamos, Senhor, realmente assumir em nossa vida o nosso batismo, assumir que somos membros vivos do vosso corpo, que queremos viver como vós mesmo aqui nesta terra. Não procurando cruz, não procurando sofrimento, não procurando questões problemáticas, mas assumindo as que vierem ao nosso encontro quando assumirmos a nossa missão nesta terra. A nossa missão, com certeza, seguindo os vossos passos, é dar um sinal de vida, de luz, de esperança na nossa família, na nossa sociedade. Senhor, dá-nos força. Senhor, através do vosso Espírito, não permita que nos acomodemos no nosso pequeno mundo, que tenhamos a coragem de sair do nosso egoísmo, de olhar para os irmãos que estão à nossa volta. Durante a nossa reflexão, na parte final do nosso segundo bloco, o Sr. Geraldo disse uma coisa muito interessante, que ao contemplar a cruz, na certeza da vitória do crucificado, nós tenhamos esperança. Essa esperança deve nos mover, Senhor Jesus, e permita que assim seja, contra as dificuldades que nós vivemos na nossa sociedade hoje, no nosso Brasil, no nosso estado, na nossa cidade. Que tenhamos a coragem de sermos agentes transformadores do mundo em que vivemos, da realidade social. Padre Deon dizia: se as injustiças sociais não são pecado, então não existe pecado. E quantas injustiças, Senhor, acontecem do nosso lado e por vezes nos calamos. Não podemos, como cristãos, como pessoas revestidas do sinal da cruz, queremos, Senhor, ser sinal, ser sal nesta terra, ser luz neste mundo. Por isso, Senhor, queremos pedir a vossa bênção e a vossa proteção enquanto cantamos o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria, algum louvor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos impulsione a sermos cristãos mais comprometidos. Tudo isso pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido povo de Deus, encerramos aí mais um programa Um Coração para Amar. Que a reflexão deste programa sobre a cruz de Cristo ilumine aí a nossa vida durante essa semana, ilumine o nosso jeito de ser cristão. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Um Coração para Amar. Foi lá na cruz.